Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos, nesta oportunidade, mais uma recebida da parte de Deus, agradecê-lo pela bondade, pela companhia, pela graça derramada sobre mim, sobre nós, sobre a minha família e sobre você também, que é o nosso parceiro, nosso colaborador neste trabalho. Continuamos gravando estes subsídios para que você possa enriquecer a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Você, amigo professor da escola, você, amigo superintendente, você, amigo, colega pastor também. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos empregados nessa obra, nesse trabalho, porque sabemos que Ele tem uma recompensa no Senhor e, sobretudo, tem um avanço para aqueles que se comprometerem também a aprender a palavra de Deus. Estudamos sobre o tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Esse primeiro trimestre deste ano é comentado pelo pastor Ezequias Soares. Pastor Ezequias Soares é presidente da Assembleia de Deus em Jundiaí, São Paulo. Também é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e é presidente da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB. Nós estamos estudando exatamente a apologética, a defesa da fé por meio das doutrinas bíblicas. E dessas doutrinas estudamos a doutrina de Jesus, tudo aquilo que a Bíblia fala sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa lição de número 8, que será transmitida no dia 16 agora de fevereiro de 2025, cujo tema é Jesus viveu a experiência humana. A lição de hoje está distribuída em 3 itens: a experiência humana no ministério de Jesus, heresias que negam a humanidade de Jesus e, por fim, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Meus amados irmãos, Jesus viveu, sem dúvida alguma, a experiência humana. Tanto isso é verdade que aqueles que pareciam com ele, que ensinavam o que ele ensinou, foram em Antioquia chamados pela primeira vez de cristãos. E por que eles foram chamados de cristãos? Porque pareciam com Cristo. Eram pessoas que viviam ensinando o que Cristo ensinava. E para ensinar, naturalmente, aprenderam. A Bíblia diz que após a morte de Estevão, ordenada pelo apóstolo Paulo, o então fariseu Paulo, a Bíblia diz que houve uma fuga muito grande de Jerusalém. As pessoas com medo de serem açoitadas, de serem mortas ou presas pelo regime, pelas autoridades judaicas, elas fugiram. E muitas delas, a Bíblia diz que fugiram lá para Antioquia. Existia naquela época 2 cidades chamadas Antioquia. A Antioquia da Síria e a Antioquia da Psídia. Eu estou falando da Antioquia da Síria. Então, essas pessoas, os judeus, fugiram para lá para se livrarem da perseguição que estava assolando Jerusalém. E segundo o relato bíblico, nos Atos dos Apóstolos, eles pregavam só aos judeus. Quer dizer, eles pregavam a letra da lei mosaica,
aos judeus. Mas entre eles havia também outras pessoas que pregaram o evangelho da incircuncisão. Os primeiros pregavam o evangelho da circuncisão, a lei, e os outros o evangelho da incircuncisão. E a Bíblia diz que nessa segunda pregação, dos que pregavam o evangelho da incircuncisão aos gentios, porque os primeiros só pregavam aos judeus, diz a Bíblia que houve muitas conversões. Muitos creram e se converteram ao Senhor. De maneira que se criou ali um ambiente muito propício para o evangelho. Muitos crentes. E essa história, essas novas da Antioquia da Psídia, chegaram a Jerusalém. A liderança da igreja em Jerusalém manda para Antioquia o nosso irmão Barnabé. Chegando lá, Barnabé constatou que verdadeiramente Deus estava operando em Antioquia. Antioquia ali já era a primeira igreja evangélica fora da Palestina, fora de Israel. Era a primeira igreja evangélica em terras gentílicas, fora dos limites de Israel. Chegando lá, como disse, Barnabé viu que Deus verdadeiramente operava. Barnabé sabia porque foi ele que levou Saulo até a terra dele, lá a Tarso. Então diz a Bíblia que ele recomendou os irmãos que ficassem na fé, que continuassem servindo ao Senhor, e ele foi procurar Saulo. E a Bíblia diz que achando-o, aí a gente denota de que ele teve um trabalho, ele fez uma procura, e achando-o, isto é, encontrando Saulo, ele trouxe a Antioquia. De maneira que a palavra de Deus tinha livre curso, livre trânsito em Antioquia. E a Bíblia diz que em Antioquia havia ali vários doutores. Doutores são pessoas que são abalizadas no estudo das Escrituras. E foi também de Antioquia que o apóstolo Paulo, juntamente com Marcos, com Barnabé e depois com Silas, originaram as 3 viagens missionárias que ele fez naquela época. De forma que ali em Antioquia, a Bíblia diz que foram os apóstolos, os discípulos, pela primeira vez chamados cristãos. E se eles foram chamados cristãos, era porque pareciam com Jesus. E se Jesus fazia-se parecer por esses irmãos, é porque ele tinha uma aparência, ele tinha uma experiência humana. Isso não há dúvida. Mas nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas sobre heresias que apareceram entre o século II e metade do século IV, para desfazer os ensinos sadios, os ensinos ortodoxos da Bíblia Sagrada. Então, ali em Antioquia, ali em Israel, onde Jesus estava exercendo o seu ministério, ele tinha vários inimigos. E entre esses inimigos, nós tínhamos ali 3 grupos que eram, vez por outra, se juntavam para combater o cristianismo, para desrespeitar o Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. E entre esses grupos estavam os fariseus, estavam os saduceus e estavam os herodianos. Quem eram essas pessoas e quem eram esses grupos? Os fariseus era, por assim se dizer, aqui entre esses, a mais famosa, a principal seita entre os judeus. Eles, os fariseus,
eram liderados pelos escribas. Vez por outra a gente encontra na Bíblia, escribas e fariseus, eles eram a mesma coisa. Agora, os líderes maiores entre os fariseus eram os escribas. E a marca maior do fariseu, do farisaísmo, era se contrapor às demais religiões. Qualquer grupo religioso que aparecesse recebia a pronta oposição dos fariseus. E a sua marca, hoje, na antiguidade, aqui, hoje, na atualidade, aquele termo fariseu lá daquela época, significa hoje orgulho, significa hipocrisia, significa falar o que não faz, ou fazer aquilo que hoje, o que reprovavam ontem, e assim por diante. De forma que os fariseus eram os maiores inimigos dos cristãos. Paulo é a prova maior. Paulo diz que ele foi zeloso fariseu. E enquanto fariseu, é que ele perseguia a igreja. E numa dessas viagens perseguitivas, é que ele é alcançado pelo Senhor na estrada de Damasco. O segundo grupo eram os saduceus. Era um grupo menor, que também era judeu, era um grupo menor, todavia poderoso, um grupo rico, mais rico do que os fariseus. Os saduceus eram também religiosos, e eles fincavam os seus ensinos no Pentateuco. Eles negavam a ressurreição e negavam também o juízo final. Eram verdadeiramente seitas que estavam ali para combater as boas novas anunciadas lá pelos pastores de Belém, de Belém, e também pelos magos. O terceiro grupo eram os herodianos. Os herodianos eram mais políticos, era um partido político que dava sustentação a Herodes. Os herodianos e os fariseus eram inimigos, eles não se davam. Mas, em determinado momento, eles se juntaram para combater o Senhor Jesus Cristo. Como na morte e ressurreição de Jesus, Pilatos se juntou a Herodes, que eram inimigos. Aqui também os fariseus, em determinado momento, eles se juntam aos herodianos para combater o Senhor Jesus Cristo. Isso está escrito em Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 12 e versículo 13. Evangelho segundo Marcos, capítulo 12 e versículo 13. Diz assim: E enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Isto é, eles estavam, tanto os judeus, tanto os fariseus, quanto os herodianos, buscando alguma coisa, alguma acusação a fazer contra o Senhor. Para isso, os inimigos se unem. E não é coisa nova. Não é coisa nova. Os inimigos sempre se unem para combater um outro que eles julgam inimigo comum. Mas Jesus sabia muito bem, sendo ele Deus, 100% Deus, sendo 100% homem, ele sabia como se defender desses grupos. Foi morto por eles, mas venceu a morte. Ressuscitou ao terceiro dia, e o apóstolo Paulo diz que ele está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Portanto, Jesus enfrentava sempre os debates das autoridades contra si próprio, contra o Pai e contra os ensinos que ele trouxe. Mas o que é debate? Debate, irmãos, são contestações baseadas em argumentos
onde duas ou mais ideias se conflitam. São contestações baseadas em argumentos onde duas ou mais ideias se conflitam. Então, estava ali o conflito. Os fariseus, tanto quanto os demais grupos, eles eram legalistas. Eles eram aqueles que criam na lei fria, na letra da lei mosaica. Todavia, como Jesus disse, não tinham misericórdia. Eram aqueles que queriam tirar o argueiro do olho do irmão, enquanto uma trave estava atravessada no próprio olho. Então Jesus sempre teve esses debates. Jesus, como dizemos, se ele tinha uma experiência humana, ele teve aqui uma vida social, tanto quanto teve também uma vida religiosa. Não é muito difícil apresentarmos a vida social do Senhor Jesus Cristo. Jesus nasceu como qualquer pessoa, vida social. Jesus frequentou festas, casamento, como qualquer pessoa. Jesus, quando pregou em Nazaré, ele foi rejeitado pelos nazarenos. Era a terra dele. Ele nasceu em Nazaré. Mas a Bíblia diz que quando ele foi rejeitado em Nazaré, ele fugiu para a Galileia. Nazaré era na Judéia e ele fugiu para a Galileia. Tudo isso é vida social. São marcas da natureza humana, são experiências humanas. Glória a Deus. Jesus também teve experiências religiosas. Eu vou ler aqui com vocês alguns versículos. Primeiro vou ler em Lucas capítulo 5, versículo 1 a 3. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança a vossa rede. E respondendo, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Então, Jesus ele estava ali, naquele lugar, pregando a palavra de Deus, mas não deixava de haver ali também uma vida social. Porque ele estava, enquanto pregava a palavra de Deus, ele buscava pessoas para que o ajudassem no seu ministério. Então, ele andava ali. Era uma relação humana, era uma relação natural de quem estava buscando pessoas para cumprir o seu ministério. Então, ele teve uma vida religiosa também. Segundo Mateus, capítulo 5, versículos 6 e 7. Mateus 5, 6 e 7. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus fala aqui no chamado Sermão do Monte, ou Sermão Ético, o Sermão Doutrinário, quando ele tira ali um tempo para ensinar as pessoas. E ali, nesse tempo também, ele contesta a própria lei. Não a lei mandamental, os 10 mandamentos, mas aquilo que os escribas e fariseus já haviam acrescentado à lei. E muitas vezes eles não acrescentavam, mas não cumpriam. Mandavam que os outros cumprissem, mas eles não cumpriam. Então Jesus diz: bem-aventurado os que choram, os que são injustiçados,
mas que choram por causa da justiça. Glória a Deus. Então, as heresias que negam a humanidade de Jesus existiram lá no primeiro, no segundo, terceiro e quarto século e ainda existem hoje. Por exemplo, nós temos uma heresia chamada apolinarismo. Temos outra chamada monotelismo. Apolinarismo e monotelismo. O que era que ensinava o apolinarismo? O apolinarismo ele ensinava que Jesus era meio homem e meio Deus. Essa seita farisaica foi criada por um certo bispo de Laodiceia chamado Apolinário. Apolinário foi o bispo de Laodiceia que criou a doutrina farisaica do apolinarismo. O que é que ele dizia na sua doutrina? Ele dizia o seguinte, que os elementos constitutivos do ser humano, segundo ele, era soma, carne ou corpo, ou psique, alma animal. Essa alma, segundo ele, era a sede dos desejos, paixões e apetites. E o pneuma, que era a alma racional. Mas em relação ao Senhor Jesus Cristo, o que é que ele dizia? Ele dizia que Jesus tinha a alma, tinha o corpo humano. Ele dizia, não, Jesus tem o corpo humano. Ele reconhecia que Jesus tinha o corpo humano. Ele reconhecia que Jesus tinha a alma humana, mas dizia que Jesus não tinha espírito humano. Então essa era uma das grandes heresias do século IV, ali do século IV para o século V, que negava que Jesus tinha a alma, o espírito humano. O apolinarismo. Então nós temos que a igreja, tanto a igreja da época como a igreja atual, ela reagia a isso provando. Não provando, porque não adianta a gente querer provar que o diabo existe. Não adianta. Basta dizer os males que ele faz. Então a Bíblia Sagrada tem 66 livros. Ela foi escrita por mais ou menos 40 autores. Mas eu não vejo, ninguém vê os autores da Bíblia tentando provar que Deus existe. Nem provar que Jesus existe. O que Pedro diz é que quem busca o Senhor tem que santificá-lo como Senhor. E crer que ele existe. Então ele não está querendo provar que ele existe. Você tem que buscar como Senhor e crer que ele existe. E que é galardoador dos que o buscam. Você quer alguma coisa de Deus? Você tem que santificá-lo como Senhor. Depois crer que ele existe. E que existindo pode dar o que você pede. Porque como é que você vai pedir uma coisa a quem não tem ou não pode dar? É assim que a Bíblia trata as coisas, e não tentar provar que Jesus existe. Jesus existe, Jesus morreu na cruz do Calvário, Jesus ressuscitou contra a crença da grande maioria dos judeus. Ele ressuscitou, subiu aos céus, e o apóstolo Paulo garante, e nós garantimos também pela Bíblia, que ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. E que um dia, pela segunda vez, ele virá buscar a igreja. E Paulo conta essa história. Diz que quando a trombeta soar, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós,
ou aqueles que estiverem vivendo, que estiverem vivos, serão transformados e ambos subirão para encontrar com o Senhor nos ares. Então a igreja reage crendo e mostrando que Jesus verdadeiramente existe e mostrando também fatos. Jesus foi batizado nas águas do Rio Jordão. Um espírito seria batizado nas águas do Rio Jordão? Claro que não. Se ele foi batizado nas águas do Rio Jordão, ele o foi porque ele era 100% Deus, sem renunciar que era também 100% homem. Em Lucas capítulo 3, versículo 21, está a prova que Jesus foi batizado. Em João capítulo 2, versículo 2 a 7, a Bíblia diz que Jesus participou de um casamento em Caná da Galileia. Ele participou de um casamento. No meio desse casamento faltou o vinho. E ele multiplicou a água em vinho. E segundo o mestre do dono da festa, diz que o vinho que Jesus fez, que Jesus multiplicou, era inúmeras vezes, N vezes melhor do que o vinho que fora feito pelo homem. Então, duvidar que Jesus viveu experiências humanas, duvidar que Jesus encarnou, que assumiu a condição de homem, duvidar que Jesus tinha a verdadeira humanidade, como tinha também a verdadeira deidade, é uma ignorância imperdoável, e aqueles que assim fazem estão correndo grande perigo de ficar aqui na Terra. O monotelismo, ele era uma doutrina cristológica do patriarca Sérgio de Constantinopla. Todas essas doutrinas farisaicas, elas foram condenadas. E os concílios que eram feitos, por exemplo, o concílio da Calcedônia, o concílio de Niceia, eu disse, acho que em algum outro vídeo anterior, que eles não tinham o objetivo de reconhecer, por exemplo, reconhecer aqui que Jesus que ele tinha aparência, que ele viveu a experiência de homem, que ele tinha um espírito de homem, que ele era 100% Deus. Não era isso que estava para ser provado pelos concílios. Os concílios eles existiam para condenar os que assim não criam. Por exemplo, se o camarada era uma autoridade da igreja e ele cria contra a crença da igreja, então eles eram julgados para serem extirpados do meio da igreja, por quanto eles não criam, por quanto eles viviam diferentes. E tanto o apolinarismo quanto o monotelismo foram reprovados no concílio de Calcedônia, que confirmava as duas naturezas intactas, separadas e inconfundíveis de uma só pessoa, Jesus. Semana passada nós estudamos que alguém dizia que as duas naturezas de Jesus verdadeiramente não eram duas separadas, eram duas fundidas, misturadas, amalgamadas, que é um absurdo. Glória a Deus. Então, meus queridos, como essas heresias se apresentam nos dias atuais? Elas têm a sua forma. Tudo se renova, tanto as coisas boas quanto as coisas más. E o diabo, ele é astuto, ele é sorrateiro, ele vive para criar determinadas formas de engano. É como a pessoa golpista, que tem escritório do golpe. Eles vivem procurando golpe. Estou falando aqui para muitas pessoas que sabem que o seu celular não para de receber ligações suspeitas de pessoas que estão armando golpes.
e você não tiver cuidado, vai cair. Porque são cada dia diferentes um dos outros. Glória ao nome do Senhor. E um desses golpes, das formas de enganar, são religiões que mentem a respeito de Jesus. Eles usam uma fonte verdadeira para espalhar mentira. Porque ninguém duvida da verdade da Bíblia. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ela é inerrante, é a inerrante palavra de Deus. Mas os golpistas, os fariseus, os que não creem no Senhor, os enganadores, eles usam a fonte verdadeira para tirar água falsa. Eles entortam a letra, eles distorcem a doutrina, eles inventam interpretações para enganar. Por exemplo, nós temos pessoas aí, religiões, que de uma determinada autoridade evangélica, dizia aí para todo mundo, para quem quisesse ouvir, que a Bíblia tinha mais de 400 erros. Dizia que tinha mais de 400 erros. Só que ele não mostrava nenhum. Uma vez eu estava dando aula na escola bíblica e o irmão disse lá na sala de aula que a Bíblia tinha erro, continha erro na Bíblia. Ele disse, meu irmão. Eu disse a ele, olha, meu irmão, vamos fazer o seguinte, o irmão vai ficar devendo para domingo próximo apenas um. Se eles que ela contém erros, traga um para a gente discutir aqui. Porque eu não conheço nenhum. Mas já que você conhece vários, traga um. E eu notei que durante o desenrolar do restante da aula, ele ficou muito inquieto. Muito inquieto, assim, nervoso. Aí eu me voltei a ele e disse, meu irmão, faz o seguinte, se você vê que não vai encontrar esse erro na Bíblia para você trazer para a gente, tem a mesma nobreza de diante do povo que você disse que a Bíblia tem erro, tem a mesma nobreza de pedir perdão. Aí ele se levantou rapidinho e pediu perdão. Por quê? Ele estava ali repetindo o discurso de algum fariseu que ele ouviu, mas ele sabe que na Bíblia não há erro. A Bíblia tem... nós temos a Torá, que engloba ali a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, e temos os evangelhos. Os evangelhos estão completando 2000 anos. Será que alguma coisa que contivesse erro ainda estaria intacta em 2000 anos? Ninguém teria descoberto? Então, isso é o diabo que move a mente das pessoas para que, mentindo, tentando enganar, inventa erros contra a Bíblia. Por exemplo, há uma seita aí que diz que Jesus pregou nos Estados Unidos. E por que eles dizem que Jesus pregou nos Estados Unidos? Para quê? Para dar fidelidade à religião deles, porque é de lá. A religião deles nasceu, são os mormons, eles nasceram lá nos Estados Unidos. Então, para que essa seita deles tenha algum valor, eles dizem que Jesus esteve lá, e naturalmente eles querem dizer que foi Jesus que criou essa seita. Jesus nunca esteve, a Bíblia não tem nenhum registro que ele tenha andado pelas Américas. A Bíblia registra que ele participou, ele frequentou, ele desenvolveu o seu ministério em Israel,
A Bíblia diz que ele andou no Egito. Agora, que ele nunca esteve na Europa, a Bíblia não fala, e muito menos nas Américas. Quem foi que esteve na Europa? O apóstolo Paulo esteve. O apóstolo Paulo esteve na Ásia, o apóstolo Paulo esteve na Europa. A primeira igreja que ele instalou foi em Filipos, que é na Europa. Agora, o meu Jesus nunca ele esteve nem nos Estados Unidos e nem nesses países da Europa, nem nos países da América. Glória a Deus. Como Jesus era visto lá nas comunidades? Jesus era visto como um homem normal, com 100% de aparência humana e 100% de procedimentos divinos. Jesus teve amigos. Ele era amado como amigo, como eu posso ser e qualquer pessoa pode ser. A Bíblia relata algumas amizades que ele tinha lá em Betânia. Jesus sempre, pelo menos 4 vezes, a Bíblia registra ele passando em Betânia. Jesus era amigo íntimo de Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Jesus era amigo íntimo de Maria, a irmã de Lázaro. Jesus era amigo íntimo de Marta, irmã de Lázaro. E Jesus era amigo íntimo de Simão, o anteriormente leproso, que era também de Betânia. Então Jesus possuía um laço de social, um viver social abrangente, insofismável, indubitável. Glória a Deus. Então, Jesus, ele chegou em Betânia, ele ressuscitou a Lázaro, lá em Betânia. Jesus participou depois da ressurreição de Lázaro, como uma espécie de um culto de ações de graça. Ele participou dessa festa lá em Betânia, quando a Bíblia diz que Maria o ouvia, o adorava, e Marta estava cuidando dos afazeres da casa. Então, a amizade era tanta que uma queria reter dele a sabedoria que ele tinha divina. Já a outra queria servir-lhe com o melhor que ela tivesse da cozinha, da culinária. De forma que Jesus teve esse viver natural, esse viver humano e essas experiências de qualquer homem. Jesus cansou. Ele indo para Samaria, ele cansou. E ficou lá no poço com a samaritana e os discípulos foram para a cidade comprar comida. Jesus teve sono. A Bíblia diz que ele estava num barco e dormindo lá na popa do barco enquanto o vento assolava. Foi despertado e então, sendo despertado, ele parou pelo seu poder, tanto a força do vento quanto a força das águas. Jesus sentiu compaixão. Quando chegou lá em Betânia, a Bíblia diz que quando ele viu as pessoas que choravam, ele se compadeceu e chorou também. Jesus se compadeceu quando a mulher, a viúva de Naim, saía da cidade para enterrar o seu único filho. Jesus teve medo de morrer quando fugiu da Judéia e foi para Galiléia. E a Bíblia diz que ele não andava mais abertamente por medo de morrer. Tudo isso era natureza humana, eram experiências humanas. Quando Jesus nasceu,
Ele foi perseguido por Herodes, que queria saber do destino dele para matar. O próprio Deus mandou que os seus pais fossem para o Egito, até que os inimigos morressem na Judéia. Então tudo isso são marcas humanas. E meus amados irmãos, Jesus ele teve também experiências espirituais, já disse várias, mas lá na Judéia, entre os judeus, a criança judia, ao completar 16 anos, aliás, ao completar 13 anos, ela assumia a maioridade religiosa. Era em uma cerimônia chamada Bar Mitzvah. Esse Bar Mitzvah era uma cerimônia entre os judeus que declarava a criança maior de 13 anos, já com a sua maioridade não civil, mas a maioridade religiosa. Jesus foi a Jerusalém com seus pais adorar e lá foi esquecido. Lá ele foi esquecido pelos pais. Os pais deixaram ele e voltaram para Nazaré. Lá lembraram-se que Jesus havia ficado em Jerusalém. Voltaram e, segundo a Bíblia, encontraram ele entre os doutores, interrogando e sendo interrogado. O que é isso? Ele estava ali entre pessoas, ele estava ali no corpo humano, encarnado, como uma experiência humana. Mas as interrogações deles já não eram humanas, eram divinas. Porque as pessoas estavam atônitas, perplexas, admiradas de tanta sabedoria. Então não há dúvida de que Jesus ele teve a experiência humana. Jesus teve uma família. Eu vou ler aqui em Lucas 4:22, diz o seguinte: e todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida, me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem sucedido na sua pátria. Então, eles se admiravam. Não é esse o filho de José? Isto é, tinha uma família. Ele mesmo dizia, ele tinha uma pátria também. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler também Lucas capítulo 7. Lucas 7, 36 e 37. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrima e enxugar-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhe com unguento. Então Jesus, tanto ele quando prova que ele tinha uma vida social, como ele se relacionava até com inimigos. Essa passagem ele estava na casa de um fariseu. Quem era mais inimigo de Jesus do que os fariseus? Eram verdadeiramente inimigos. Mas Jesus estava sentado na casa de um deles, porque para isso ele veio. Ele diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E os fariseus eram israelitas. Eram um grupo desviado da doutrina, da sã doutrina.
Eram pessoas que tinham seus próprios ensinos, que falsificavam o ensino genuíno da Bíblia, mas eram israelitas. Então, eles não estavam isentos da palavra de Deus, eles não estavam excluídos do Evangelho. Quando os anjos anunciaram o nascimento do Senhor, ele disse: hoje vos nasceu o Salvador de todos, o Salvador dos fariseus, o Salvador dos saduceus, o Salvador dos herodianos. Todos estão no plano da salvação, sejam eles quem forem, ateus, como diz o franco atirador, o religioso, todos nós, não escapa ninguém. Ele nasceu, morreu, ressuscitou e foi levado para o céu. E quando ele é levado para o céu, ele diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. De forma que ele tem o poder nas suas mãos de salvar a mais indigna criatura. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz que era o mais indigno entre as pessoas. Perseguidor, matador. Alguém que queria abolir a igreja, extinguir a igreja, a doutrina bíblica, ele queria fazer. Mas foi alcançado pela graça misericordiosa do Senhor Jesus Cristo. Se fosse o homem, talvez, não, esse não merece, esse é muito violento. Mas não, Jesus se aproximou dele, salvou e ainda diz: você será para mim um vaso escolhido. Olha como Deus é maravilhoso, olha como ele faz. Pega um miserável, um homem, um perseguidor, um legalista de marca grande, salva e diz: você é para mim um vaso escolhido. Você levará o evangelho aos gentios de longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Então você também é objeto do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para salvar uma humanidade perdida. O Jesus que nasceu, que encarnou, o Jesus que viveu entre nós, viveu entre os homens, e como a Bíblia diz, ele nasceu, ele veio e viveu entre nós. Lá em João está escrito: viveu entre nós. Ele fez maravilhas que o homem não faria. Mas um dia ele virá buscar a igreja. E a igreja é exatamente aquela, ou formada exatamente daqueles que deixaram o mundo, que largaram o pecado, que largaram as práticas contrárias à Bíblia Sagrada e abraçaram-se com o Senhor. O Senhor é aquele que perdoa os nossos pecados e escreve o nosso nome no livro da vida, e um dia virá buscar a igreja para levar para o céu. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.